Olá, seja muito bem-vindo a esta aula, né? Professora, já começou essa aula, a essa lição do livro Um Curso em Milagres, a lição número 8. Nesta lição, Cristo nos fala: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Gente, isso é muito verdade, muito verdade. Aqui quem fala é Ana Long, eu sou professora de Um Curso em Milagres, sou terapeuta, treinadora mental e espiritual, né? E eu ensino outras práticas, né, que justamente mostram isso e fazem essa limpeza também, né? Uma delas é o Ho'oponopono. E a gente percebe em cada ação da nossa vida que a gente sempre está agindo e preocupados com pensamentos passados, né? E assim a gente projeta para o futuro. E assim a gente cria a nossa realidade, sempre a mesma realidade, né? Raramente a gente opera mudanças porque a gente não muda o nosso padrão mental, né? E esse exercício vem justamente para mudar esse padrão mental, que é desconstruir o nosso ego, as nossas crenças equivocadas, as nossas percepções equivocadas da mente e trazer a verdade da nossa existência, tá bom? Então vamos lá. Minha mente está preocupada com pensamentos passados. Essa ideia é obviamente a razão pelo qual vês só o passado. Ninguém vê coisa alguma realmente. Só é possível que os próprios pensamentos projetados para fora. Só é possível ver os próprios pensamentos projetados para fora. Isso é muito verdade, né? É muito verdade. Isso aqui me lembra até arquétipos. É uma das minhas frentes de trabalho também, que é arquétipos, né? Quando foi criado o universo, junto com eles foram criados arquétipos primordiais, né? Por isso que a gente também vê uma imagem, que nem ele falou no exercício anterior, da xícara, e a gente sabe que aquilo é uma xícara. Por que tu sabe que é uma xícara? Porque no passado foi te apresentada a tal da xícara, né? E tu criou uma imagem do que é uma xícara, né? A partir, na verdade, de uma imagem primordial, né? Dos arquétipos, mas enfim. A preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo da qual sofre o teu modo de ver. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, porque eu sou mestre em letras também, né? E esse livro é muito interessante porque ele não segue um padrão de pontuação, né? Então, às vezes, assim, para leitura, a gente tem que ler, às vezes, 2 vezes a frase, porque a pontuação ela é disforme às vezes, ela não segue assim as regras do português, por exemplo, né? Então, interessante que quando a Ellen Schumann recebeu o ditado do livro, ela disse que ele foi ditado sem estar dividido em capítulos e nada disso, né? Sem vírgulas, né? Assim, um ditado corrente, né? Fluindo, um ditado assim, fluindo corrente, né? E a gente percebe isso aqui. Quando a gente vai ler, ele não tem as vírgulas, né? Nos lugares que o português colocaria, né? Muitas vezes é bem interessante isso, e às vezes a gente se atrapalha um pouco na leitura também por causa disso. Tem que ler às vezes 2 vezes uma frase, não para entender o significado, mas para entender às vezes até a pontuação, né? A preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo a qual sofre o teu modo de ver. A tua mente não pode aprender o presente, que é o único tempo que existe. Portanto, não pode compreender o tempo e não pode, de fato, compreender coisa alguma. Olha que interessante. A gente não consegue aprender o presente porque a gente está ficcionado no passado. E, portanto, o único tempo que existe é o presente, portanto, não aprende coisa alguma. Não é interessante?
Por isso, nos meus cursos também, a primeira coisa que eu ensino é limpezas, né? Técnicas de limpeza. E é bem interessante, porque a gente nem sabe quanta coisa a gente tem para limpar, né? A gente se acha tão bonzão, tão perfeito, nosso ego é tão astuto que diz que a gente não precisa de nada, né? Pra que eu vou precisar me iluminar, me espiritualizar? Isso é besteira. Quando a gente estuda e vai em busca dessa iluminação e chega a algum grau de iluminação espiritual, que a gente percebe que todo o resto é besteira e a única coisa essencial é esse conhecimento e a iluminação espiritual, né? Vamos lá, então. O único pensamento... Gente, vocês desculpem assim, eu vou fazer as interrupções, mas é que eu sou professora e eu acho que fica mais claro quando a gente esclarece, né? Porque se você for procurar as lições, só a leitura das lições, você vai encontrar muito, né? No YouTube, em outros canais, né? Ou você mesmo pode ler. Então, eu esclareço algumas coisas que eu já passei por esse processo e é muito interessante ter a ajuda de alguém para para colaborar com esse conhecimento, né? Como eu estudei a física quântica antes de estudar o curso em Milagres, eu percebi muito claro aqui a explicação de tudo que a física quântica prova através da ciência. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui explicado, claro como o dia. Muito claro como o dia, né? O único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões. Poucos compreendem o que está, de fato, implicado em retratar o passado ou em antecipar o futuro. É sempre assim, né? Hoje a gente está no passado, está ansioso pensando no futuro. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. O propósito dos exercícios para o dia de hoje é começar a treinar a tua mente a reconhecer quando não está realmente pensando em absoluto. Enquanto ideias sem pensamento preocupam a tua mente, a verdade é bloqueada. Reconhecer que a tua mente tem estado apenas em branco, em vez de acreditar que está cheia de ideias reais, é o primeiro passo para abrir o caminho para a visão. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha, minha mente está sempre cheia, pensamento acelerado, na verdade está em branco, porque tudo que tu está pensando não existe, né? Os exercícios para o dia de hoje devem ser feitos de olhos fechados. Isso porque, de fato, não podes ver coisa alguma e é mais fácil reconhecer que, por mais vívido que seja o retrato que possas fazer de um pensamento, não estás vendo coisa alguma. Com o menor investimento possível, investiga a tua mente por cerca de 1 minuto, como de costume, apenas notando os pensamentos que lá achares. Cita cada um deles pela figura central ou tema que contenha e passa para o seguinte. Começa o período de prática dizendo: eu pareço estar pensando sobre os meus filhos, vamos lá, né? Eu nem sou Demeterzona, né? Eu tô falando dos filhos, né? Eu pareço estar pensando sobre as minhas filhas. Em seguida, cita cada um dos teus pensamentos especificamente. Por exemplo, vamos lá. Eu pareço estar pensando sobre... Aí aqui tá escrito o nome de uma pessoa. Então vamos lá. Eu pareço estar pensando sobre a Antonella e a Vitória. Sobre um objeto, sobre meu celular, sobre o nome de uma emoção. Nem sei dizer. Tá, então eu pareço estar pensando sobre o nome de uma pessoa, sobre o nome de um objeto ou sobre o nome de uma emoção. Medo, raiva, ciúmes, né? E assim por diante. Concluindo, no final, o período de exame da mente com mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados.
Isso pode ser feito 4 a 5 vezes durante o dia, a menos que aches que te irrita. Se achares que é penoso, 3 ou 4 vezes são suficientes. Se achares que é penoso, 3 ou 4 vezes são suficientes. Contudo, podes achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção à ideia para o dia de hoje. Contudo, podes achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção a que a ideia do dia de hoje possa induzir no próprio exame da mente. Isso é bem legal, porque se tu te irrita com exercício, põe essa irritação ali também. Eu ensino muito isso nos meus cursos e foi assim que eu me livrei de pensamentos obsessivos compulsivos que eu adquiri de medo quando nasceram as minhas filhas. Do nada, quando elas nasceram, pensamentos de que algo ruim pudesse acontecer com elas começaram a surgir na minha mente 24 horas por dia, literalmente, que eu passava a noite acordada amamentando. E eu consegui eliminando isso, que eu ainda não conhecia o curso em Milagres, né? Eu consegui eliminando esses pensamentos. Eu fazia uma meditação e durante a meditação, cada pensamento que via, fazia ele passar assim que nem nuvens, e eu fazia o FT. Aí eu ia fazendo a limpeza com FT, né? Na época também ainda não conhecia o Ho'oponopono. Eu conhecia, mas eu não conhecia como aplicadora da técnica, né? Conhecia assim, de ouvir falar. Então é bem interessante, porque aqui ele desfaz os nossos pensamentos. Eu vou deixar aqui escrito nos comentários ou no topo do vídeo essas partezinhas, porque quem não tem o livro, para poder acompanhar, para poder lembrar, tá? Dos exercícios. Então, eu vou só fazer um resuminho, você pode assistir só esse final, tá? Minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu pareço estar pensando sobre... Aí você diz sobre o quê? Diz o nome da pessoa, do objeto ou da emoção. Mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Então, eu pareço estar pensando sobre a minha filha Vitória, mas na verdade a minha mente não está pensando sobre ela, está preocupada com pensamentos passados. E mais adiante tudo vai se esclarecendo, que nem você viu que essa lição passada esclareceu toda a semana anterior, então confia no processo, tá bom? Um beijo de luz, até mais.